Boa tarde a todos. É com muito prazer, com muita satisfação que nós vamos iniciar esse estudo na tarde de hoje, rogando aos nossos mentores, rogando ao Albino Teixeira, ao irmão Jacó, que nos proteja, que nos intua, que envolva cada um de nós, para que, unidos nessa harmonia, nós possamos aprender mais, servir mais e, sem dúvida, perdoar mais, para vivermos uma vida nova, plena e mais feliz. O nosso estudo de hoje vem falar da melancolia. A melancolia, ela pode ser abordada sobre vários aspectos, filosóficos, religiosos, na área médica, mas nós vamos tratar da melancolia conforme a abordagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso roteiro de luz que ilumina as nossas vidas, nossas condutas, nosso modo de ser, e está tratado no capítulo 5, no capítulo que fala dos aflitos. Eu acho que se a gente se enxergar aí, nós vamos ficar muito bem, né? Porque realmente tantas aflições os tempos de hoje nos trazem, mas tudo isso já estava previsto, porque foi justamente tratado nesse roteiro de luz para nos ajudar, para nos amparar, para nos dar forças de como lidar com essas situações. Então, está no capítulo 5 do Evangelho, no item 25. A abordagem, o foco da nossa abordagem nesse estudo será pelo Evangelho, ainda que nós não pretendemos esgotar o tema e apenas recomendar que todos nós, sigamos estudando, porque há muito que aprender sobre a melancolia, tanto no aspecto religioso, e aí cabe a todas as religiões a sua abordagem, quanto no aspecto filosófico, no aspecto médico, porque sim, é um caso médico, e nós podemos seguir estudando. O pouco que a gente aprender aqui hoje já vai servir para nós e vai servir para orientarmos outras pessoas, e também as obras que nós vamos sugerir como leitura também poderão ser indicadas para nós mesmos quando nos sentirmos assim e para as pessoas da nossa convivência quando sentirem esse tipo de situação. Em algum momento da nossa vida, nós poderemos nos sentir melancólicos. Ainda que não seja por um período demorado, mas em algum momento é possível que o que nós vamos trabalhar aqui hoje sobre melancolia nos sirva para identificar que já estivemos assim, ou quando porventura nos sentirmos assim, sabermos do que se trata, bem como as pessoas que convivem conosco. Grandes nomes da humanidade, grandes mestres, também passaram por esse problema, porque a melancolia, ela não escolhe ninguém, nem criança, nem homem, nem mulher, nem pequeno, nem grande, ou de qualquer classe social. Este sentimento pode, vez por outra, nos visitar. A nossa sorte é que nós já temos um roteiro de como seguir lutando contra este sentimento que tem o lado positivo, mas é mais para o lado negativo, né? Se buscarmos no dicionário, nós vamos encontrar vários conceitos para a melancolia. Mas, como o nosso tempo é curtinho, nós temos que ser bem objetivos, eu vou apenas diferenciar a melancolia de sentimentos muito próximos dela. Um deles é a depressão, o outro a ansiedade. Na depressão, as pessoas se sentem presas ao passado e sentem uma profunda tristeza, sem ânimo para nada nessa vida. É um quadro patológico que necessita de ajuda médica e outras terapias para ajudar a pessoa a sair desse quadro. A ansiedade, que é tão comum
no nosso tempo, a pessoa já se sente no futuro. Ela sofre por antecipação. Ela sofre de uma cobrança antecipada dos resultados. Também pode beirar a necessidade de ajuda médica, terapêutica e outras intervenções para que a pessoa não se sinta prejudicada na sua vida pessoal, profissional, por esse quadro, tanto da depressão quanto da ansiedade. A melancolia, ela já traz a seguinte situação: a pessoa está no presente, mas com um certo distanciamento. Porque ela também se sente presa a um passado distante. Ela sente uma saudade de algo que por vezes ela não consegue identificar. Mas ela sabe que se trata de uma saudade. Então ela está no presente, mas com um certo distanciamento. Ela dá digamos que um stop nas coisas que ela está fazendo, nos seus objetivos do presente, para ficar com o foco no passado. Neste quadro, nós temos na íntegra a passagem do Evangelho que nos orienta sobre a melancolia. Eu não irei lê-la, mas ela estará aqui à disposição para oportunamente nós voltarmos. E no decorrer deste estudo, nós vamos pegar trechos dessa orientação e vamos fazer pequenas reflexões. Então nós já sabemos que a melancolia é um sentimento de tristeza, uma saudade, que é diferente de sentir depressão, que é algo mais grave, que é diferente de outras patologias de ordem mental que perturbam o dia a dia das pessoas, a saúde mental, o equilíbrio mental. Mas já estava previsto no Evangelho que muitas pessoas se sentiriam assim. Normalmente, quando nós estamos convivendo com almas que nós não temos uma grande afinidade, nós podemos nos vermos apoderados desse sentimento. Esse sentimento de tristeza, de separação, de escuridão, de falta de energia, que por vezes, se não for tratado, podem nos levar a consequências mais graves, tão graves que podem afastar o nosso equilíbrio emocional, a nossa saúde mental. E no aspecto religioso, pode também nos levar a processos de obsessão leves, moderadas, graves, podendo chegar mesmo a pessoa perder o controle desse sentimento e, infelizmente, caminhar para outras vias de fuga, não recomendadas, é claro, como o suicídio. Então é um caso que nós precisamos dar muita atenção. A abordagem que nós escolhemos para trabalhar a melancolia nesse estudo é uma abordagem dividida em 3 etapas: o autoconhecimento, o autoenfrentamento e a confiança na mensagem cristã. Passaremos agora a explicar cada uma dessas etapas como forma didática, mas não sendo a única maneira que é possível explicar esse sentimento, apenas como uma forma de contribuição para fazermos o melhor do entendimento desse sentimento da melancolia. Comecemos com o autoconhecimento. A necessidade de nos examinarmos para nos conhecermos, ela vem sendo falada há muito tempo. Para nós fazermos as reformas necessárias, a tão falada reforma íntima, eu não preciso conhecer o outro, eu não preciso conhecer o vizinho, eu preciso conhecer a mim mesmo. E muitas vezes nós fugimos disso, porque nem sempre esse processo é confortável. Muitas vezes esse processo vai nos revelar coisas que nós não queremos ver. E aí a espiritualidade, a bondade divina, tem suas inúmeras ferramentas que fazem com que a gente acabe encontrando conosco mesmo. Vi agora o que está acontecendo com todo mundo, né? Estamos todos
nesse momento de recolhimento em nossos lares, cada qual com as suas possibilidades, da maneira que é possível, se examinando as relações de convivência familiar, em razão de estarmos vivendo uma pandemia e ter sido recomendado o recolhimento, ou seja, o isolamento social. Momento oportuno, inclusive, para nós nos conhecermos, né? Todos nós temos o nosso lado positivo, o nosso lado negativo. Todos nós já aprendemos muitas coisas, temos muito que aprender. E a melancolia é um sentimento que é uma ferramenta que também nos ajuda nesse autoconhecimento. Pelo lado positivo, quando nós sentimos melancolia, é como se nós reconhecemos que existe uma vida além dessa vida, porque a saudade que nós sentimos não é de uma coisa que está aqui, palpável, de uma coisa que nós podemos tocar, que a gente não é de uma pessoa que eu posso pegar um ônibus, um avião e ir até ela, abraçar e matar a saudade. Não é de um bem material. A saudade da melancolia é de algo que você tem certeza que existe e que está muito distante de você. Digamos que, para o momento, é inalcançável. Mas, como tem o lado negativo, a melancolia revela uma fragilidade das nossas convicções. E como ela é uma tristeza, que pode também acarretar outros processos, como os processos obsessivos, as patologias mais graves. Então, ela tem esse aspecto negativo e ela nos deixa com uma falta de vontade, uma falta de vigor, uma falta de energia que paralisa a nossa vida. O autoconhecimento, então, é uma das chaves para nós entendermos e lutarmos contra a melancolia. Nós precisamos conhecer quais são as nossas causas nessa vida, a que verdadeiramente nos dedicamos, qual é a nossa missão, qual é o nosso compromisso que nós assumimos com a espiritualidade. Porque na retaguarda de nossas vidas, nós temos um compromisso que nós assumimos com vários espíritos amigos que esperam de nós o nosso crescimento, o nosso avanço. Não o avanço no vizinho, o avanço no outro, o avanço no seu irmão. É o nosso avanço pessoal, acima das nossas mediocridades, acima das nossas pequenez, acima de tudo aquilo que nós precisamos transformar em nós mesmos. Nós somos seres em evolução, espíritos eternos, e em cada viagem que fazemos nesse planeta ou em outros planetas que vamos excursionar, nós precisamos aprender muitas coisas que irão nos transformar em anjos, em seres que terão planetas a governar, em seres criadores, co-criadores. E assim, nós precisamos confiar nessa missão, que nós somos capazes de cumprir o combinado. E essa saudade que sentimos, muitas vezes, é desses seres que nós deixamos lá. Muitas vezes nós estamos aqui na Terra e a nossa missão não é uma missão tão grandiosa quanto a de tantos descobridores, de cientistas, de pessoas de engenheiros que descobrem máquinas fantásticas, maravilhosas, de compositores que criam canções inesquecíveis. A nossa missão, muitas vezes, é uma missão aparentemente simples, de cuidar da nossa família, de ter um pequeno trabalho, um trabalho humilde, um trabalho simples. Mas essa é uma grande missão, porque essa é uma missão transformadora. É dessa missão, cumprindo bem essa missão, é que nós precisamos. É isso que irá nos transformar num ser melhor. E ao identificarmos isso em nossas vidas, nós conseguimos ter força para abandonar essa sensação de saudade, porque nós nos sentimos capacitados para cumprir o que foi combinado. Na mensagem que nós estamos estudando do Evangelho, tem a seguinte frase:
Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Nós estamos em degredo. Realmente viemos cumprir uma missão aqui na Terra. Aqui não é a nossa pátria. Aqui é um lugar onde estamos para nos aprimorarmos, para nos ajudarmos, para ajudar a quem convive conosco, para cumprirmos a lei de justiça, a lei de causa e efeito. Nós retornaremos à pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. E quando sentimos essa melancolia, significa que nós já sabemos que estamos no degredo. Então esse sentimento é das pessoas que têm uma vaga lembrança da pátria espiritual, da verdadeira vida e dos amigos que lá deixaram. Então, o autoconhecimento é a chave que nós temos para o nosso crescimento moral e espiritual. Nós precisamos identificar em nós quais são os nossos pontos mortos, conforme nos diz a irmã Sheila no livro Passos da Vida. Ela nos conta que esses pontos mortos, eles é que são a chave, a portinha de entrada para o desequilíbrio da melancolia, da depressão e de tantos outros problemas que nos acometem e que vão minando a nossa energia, a nossa força, o nosso foco nessa vida em cumprir a missão que nos foi confiada. Nós precisamos estar atentos a não deixar estes pontos mortos mancharem o nosso futuro. Esses pontos mortos, assim como as nossas sombras também, são os nossos verdadeiros, digamos que, pontos que nós precisamos conhecer bem e lutar contra eles com todas as forças que nós temos na nossa alma. E para isso nós contamos com muitas ajudas. Nós temos muitos livros, nós temos muitas pessoas que podem nos orientar, nós temos os médicos, nós temos uma outra ferramenta que é fantástica, que é a meditação, que já nós vamos falar dela também. Nós temos a espiritualidade, a prece. Como a prece é poderosa, disso nós já não temos mais dúvida, não temos por que duvidar. Então, quando nós identificamos esses pontos mortos, rogamos através da prece a ajuda dos nossos mentores, do nosso anjo guardião, para que nós encontramos forças para bani-los de nossa vida, que nós possamos substituir esses pontos mortos por ponto de luz, através do trabalho, através da leitura edificante, através da música. Quando nós descobrimos a nossa causa verdadeira na vida, nós vamos ao encontro dessa causa e geralmente essa causa é servir. Um aspecto muito importante nesse autoconhecimento é que a sensação da melancolia, ela nos traz também uma sensação de separação. Não é pessimismo, é um desejo que a gente tem de conviver com pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento nosso, o mesmo tipo de energia, o mesmo tipo de vibração. O desejo de convivermos com almas afins, com os mesmos ideais. Mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos aqui para cumprir uma missão que justamente é levantar, é ajudar aqueles a quem prejudicamos. Então nós não podemos deixar ninguém para trás. Todos que estão junto conosco nessa caminhada, por mais que estejamos cada um em um degrau da evolução, precisam de evoluir também. E nós podemos, com o que já aprendemos, ajudar quem está na retaguarda. Assim como quem já compreendeu certas lições, nos ampara e nos ajuda. Essa separação das almas afins é uma das sensações que marcam a melancolia.
na melancolia é quase que uma luta entre o corpo e o espírito. O espírito tem um anseio de estar junto com aqueles a quem ele escolhe por afinidade, mas estamos encarnados em um corpo que é uma ferramenta reencarnatória para o nosso crescimento espiritual. E o nosso corpo precisa da lição que ele é preparado para nos proporcionar as lições que precisamos aprender. Então, às vezes nós precisamos de uma doença, às vezes nós temos necessidade de ter uma dificuldade com algum membro do nosso corpo, como, por exemplo, não ter uma perna, a dificuldade da visão, e tantas outras dificuldades que o nosso corpo traz, mas que esse corpo é apenas um instrumento. Na verdade, é o nosso espírito que precisa. Mas o espírito traz consigo também a certeza de que ele é livre, de que ele é eterno, de que existe uma pátria espiritual, que é a pátria verdadeira, e essa luta entre o corpo e o espírito é a luta que deixa a sensação da melancolia. No capítulo que nós estamos estudando, capítulo 5, item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que nos ajuda muito a interpretar essa luta do corpo e do espírito. E ela diz assim: é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido a um corpo que lhe serve de prisão, e, em vãos esforços, ele luta para sair dele. Então, ele só vai sair desse corpo, que é a ferramenta de evolução, quando tiver cumprido essa missão. E ele reencarnará tantas vezes quanto forem necessárias, até que, compreendendo a verdadeira mensagem, nós possamos reencarnarmos em corpos mais leves, mais sutis, e que essa sensação de prisão não vai mais existir. Assim espero, porque é para isso que nós estamos nos esforçando e estudando e lutando com as nossas dificuldades, para melhorarmos e não termos mais necessidade de sentirmos o degredo reencarnando em pátrias aonde a vida é tão difícil, a vida é tão precária, Já estamos sabendo o que sentimos através do autoconhecimento. Agora nós temos que ir para o outro aspecto do nosso estudo de hoje, que vai nos dar uma dica de como vencer a melancolia. É o autoenfrentamento. Cabe lembrar que é autoenfrentamento, não é enfrentar o vizinho nem o irmão, Nós vamos lutar cuidando do nosso corpo diariamente, incluindo atividades físicas, que as atividades físicas, elas liberam hormônios que nos ajudam a sentirmos melhor. Nós vamos lutar com todas as forças que nós temos para encontrarmos a energia necessária para sair dessa sensação. E aí, nós voltamos à mensagem do Evangelho, onde ela nos diz que, crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Ou seja, depois do autoconhecimento, nós vamos precisar de enfrentar com força, com resistência, com vontade para sair dessa situação. Realmente não é fácil, mas nós podemos. E aqui, ainda na mensagem do Evangelho, eu encontrei uma frase que me marcou profundamente. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos de vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e as tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resoluto. Eu achei que essa frase tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Tudo está pedindo, convergindo para que nós sejamos corajosos, para que nós sejamos resolutos em enfrentar as situações e mantermos a nossa cabeça erguida, a nossa confiança, a nossa fé, para nós vencermos.
Para enfrentar os nossos males do corpo e da alma, nós temos muitas ferramentas. Nós temos a oração, que nos conecta com o nosso Pai Criador, que nos ajuda a fortalecer o nosso espírito. Nós temos as atividades físicas, que ajudam a cuidar do nosso corpo. E nós temos também uma outra ferramenta, muito divulgada, inclusive, pela mídia, por Haroldo Dutra Dias, que é a meditação. Recentemente, ele também teve um problema de saúde e relata que a meditação o ajudou a superar. Assim, eu trouxe uma proposta bem curtinha, bem rapidinha de meditação, só para nós experimentarmos como é benéfico para o nosso corpo e para a nossa alma a sensação de relaxar, a sensação de confiar e a sensação de nos conhecermos melhor através desse mecanismo. Eu não coloquei música ao fundo aqui para ninguém dormir, porque senão eu ia me sentir muito frustrada de ver todo mundo dormindo na minha meditação, na minha palestra virtual. Isso não ia ficar bem para mim, né? Mas quando vocês forem fazer, eu sugiro que coloque uma musiquinha calma. Vamos lá então experimentar um pouquinho, rapidinho, e ver como pode nos ajudar? No primeiro momento, o que nós precisamos é sentar confortavelmente, fechar os nossos olhos, nos permitirmos em um minutinho parar a nossa vida. Nós vamos fechar os olhos, mas vamos sentir que eles estão relaxando. Vamos relaxar a nossa pálpebra, vamos relaxar a nossa sobrancelha, desfranzir a nossa testa, sentir que estamos ficando mais calmos, mais leves. Vamos relaxar a nossa bochecha, vamos relaxar a nossa boca, vamos respirar profundamente. Deixar esse ar novo invadir o nosso pulmão, invadir o nosso corpo, e esse ar novo vai trazer uma energia nova para nós. Esse ar quente, vigoroso, vai inundar o nosso pulmão, o nosso corpo, com uma energia de vigor, de felicidade, de gratidão pela vida, e isso vai mudar profundamente a nossa maneira de sentir. Nós vamos agora, com esse ar novo em nossas vidas, pensar num céu estrelado, lindo, iluminado, e vamos nos permitir nos banhar dessa luz das estrelas que o nosso Pai Criador deixou para enfeitar as nossas noites. E a tristeza, que é escura, que é triste, ficará iluminada, transformada. A nossa sensação de tristeza irá dar lugar à luz das estrelas. E é assim que nós devemos nos sentir, seres criados por Deus, iluminados, abençoados, protegidos e amparados. A melancolia, conforme eu disse no começo, não é nada novo, e ela sempre acometeu todos aqueles que estamos aqui na Terra, em degredo, em missão. Tanto faz missão grande quanto missão pequena, desde aqueles que fazem grandes descobertas, quanto aqueles que cuidam de coisas pequeninas nos seus lares no dia a dia. O Cristo deixou para nós, através dos seus ensinamentos, o consolo que Mateus nos traz quando ele diz no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Assim, quando nos sentirmos tristes, precisamos nos lembrar da mensagem cristã, precisamos recorrer à oração, precisamos buscar nela o nosso consolo para termos força para vivermos o degredo e cumprirmos a nossa missão. E também nos Salmos 34, versículo 17 e 18, nós temos uma mensagem que nos consola, que alimenta o nosso espírito nesses momentos em que sentimos melancólicos. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias.
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espíritos. Ou seja, perto está o Senhor dos que têm o coração sofrido pela melancolia, pela tristeza ou por qualquer outra dor. O Pai não nos abandona. Ele está junto de nós, vendo o nosso esforço em cumprir a nossa missão. Mas nós não vamos enfrentar isso sozinho. Nós vamos enfrentar com a confiança na mensagem cristã. Porque, conforme eu iniciei esse estudo falando de que existem várias abordagens, a abordagem médica quando necessária, a abordagem filosófica e a abordagem religiosa. Dentro dos preceitos da nossa fé cristã, nós temos uma infinidade de obras, uma infinidade de mentores que podem nos ajudar alimentando diariamente a nossa fé. E aqui eu trouxe uma frase do nosso mentor Albino Teixeira, que nos mostra que devemos guardar cuidado com os males pequeninos. Por quê? Dos males pequeninos, uma tristezinha aqui, a outra colar, pequenininha, a gente vai passando um dia triste, 2 dias triste, 3 dias triste. Quando pensa que não, a gente já está totalmente envolvido na melancolia, na tristeza, na depressão. Então, nós precisamos de ter muita fé nos princípios que nós abraçamos na causa espírita, na reencarnação, na justiça divina, nas oportunidades inúmeras que nós temos, na vida eterna, na vida infinita, na bondade infinita, porque só assim nós teremos condições de vencer essas sombras que existem em nós. André Luiz nos revela que devemos sempre orar pedindo a Deus mais luz para vencer essas sombras que existem em nós. Ou seja, elas existem em nós. Há uma certeza da espiritualidade de que nós passaremos por isso, mas também há uma certeza de que eles estão junto conosco, nunca estamos só. Paulo já nos dizia que há uma nuvem de testemunhas, nunca estamos sozinhos. Então, busquemos na oração, nas mensagens edificantes, na fé verdadeira, nos princípios verdadeiros, a força suficiente para afrontarmos em nós essa dificuldade. Já caminhando para os nossos minutos finais, eu queria lembrar que os nossos aborrecimentos que nos deixam melancólicos, tristes ou qualquer outra dificuldade que nós passamos, elas são ferramentas para nos tornar pessoas melhores. Disso nós já sabemos. E o Evangelho é o nosso roteiro de luz. Então, no capítulo 5, que trata dos bem-aventurados os aflitos, ou sejamos nós, né? Nós temos uma mensagem muito consoladora, que é essa que nós estamos tratando e que eu vou ler um pedacinho já para levar para as nossas considerações finais como ponto de apoio para quando estivermos nesses momentos de dificuldade. As nossas tristezas, os nossos males duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que, jubilosos por ter-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. É essa a mensagem que nós estamos estudando e é essa a principal mensagem que nós precisamos extrair desse estudo. Nós temos do lado de lá nossos amigos que nos esperam, que aqui estão nos guiando e que dão para nós a certeza de que ao vencermos essas lutas, essas provas, nós ficaremos livres das aflições da terra e estaremos em um local aonde poderemos abraçar de novo todos aqueles a quem temos a afinidade. Esta saudade precisa ser transformada numa mola que nos impulsiona para a frente, para cima, para melhor. E agora a nossa pergunta final. Isto pega? Melancolia pega? Sim, pega.
E aqui nós temos uma importante orientação do Espírito Iluminado, Mei Mei, que nos diz que não permitais assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. E Joana de Ângeles nos lembra que, para Deus, todo mundo é nobre e está em missão divina. Com esses 2 recadinhos, nós vamos recomendar que assistam um curto filmezinho que eu trouxe aqui também para nos ajudar, nos animarmos a sair da melancolia, das tristezas e ajudar as outras pessoas que estão ao nosso redor. Lembrando que pega a tristeza e a melancolia se nós deixarmos. Nós temos inúmeras ferramentas para nos ajudar a sair dela. E nós que temos a fé cristã viva em nosso coração, por mais que sejamos visitados pelas dificuldades, nós venceremos sempre. Nós temos sempre a fé divina a nos guiar, a nos orientar e a nos ajudar a transpor as dificuldades. Assim é que terminamos esse estudo confiando mais ainda na bondade e na misericórdia de Jesus que nos permitiu chegar até aqui. Lembrando que ser espírita faz parte de um processo de melhoria contínua. Assim, outras obras, outros estudos sobre o tema deverão ser lidos, deverão ser estudados para que possamos continuamente aperfeiçoar o nosso conhecimento. Muito agradecida a todos que me ouviram até aqui, que me ajudaram nessas reflexões. Grata, super grata à espiritualidade que me ajudou, que me inspirou. E a vocês, que são o grande amparo, o grande sustentáculo para a minha evolução, para me sustentar nessa doutrina e nessa vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo grande no coração de todos. A espiritualidade nos relata que a hora do Ângelus, às 6 horas da tarde, é uma hora que é muito comum de todos nós, de alguma maneira, sentirmos uma certa tristeza, porque é a hora que a falange de Maria sai para recolher os espíritos sofredores que estão rodeando aí a nossa crosta terrena. E
resgatam esses espíritos que já estão em condições, que desejam seguir adiante, recebendo o amparo da espiritualidade, para o socorro devido. Então, as pessoas, de uma maneira geral, sentem uma certa nostalgia, uma certa tristeza. Alguns porque registram essa presença da angelitude perto de nós, outros porque sentem essa saudade da espiritualidade que socorre e que ampara, outros porque registram essa separação mais definitiva dos seus seres queridos que desencarnaram e que ainda estavam por perto e agora vão seguir adiante com as suas nova condição, sua nova história no crescimento espiritual. Então, tradicionalmente é conhecido como Hora do Ângelus, por este socorro que a espiritualidade da equipe de Maria presta a todos os espíritos que desejam e que já estão em condições de ser amparados.